Olá, crianças! Hoje, 17 de novembro, daremos início à nossa aula de língua portuguesa. Pegue o seu livro didático na página 30. E olha só o que vamos ver hoje. Vamos ver conto Chapeuzinho Vermelho. Vou fazer a leitura. Acompanhe com bastante atenção. Era uma vez uma menina que era querida por todos. Bastava olhar para ela para gostar dela. Mas quem mais a amava era sua avó, que fazia tudo para agradá-la. Um dia, a avó deu a ela um chapeuzinho de veludo vermelho. E a menina gostou tanto que nunca mais quis usar outro. E por isso foi apelidada de Chapeuzinho Vermelho. Certa vez, a mãe disse a ela: pegue essa fatia de bolo e a garrafa de vinho e leve para a casa da vovó, que está fraca e doente. Ela vai gostar. Seja boazinha e mande lembranças a ela. Ande direitinho e não desvie do caminho, senão você vai cair e quebrar a garrafa de sua avó. E sua avó ficará sem nada. Chapeuzinho prometeu fazer tudo como a mãe mandou. Acontece que a avó morava na floresta e meia hora de distância do vilarejo. Ao chegar à floresta, Chapeuzinho encontrou o lobo, mas não tinha ideia de que se tratava de um animal perigoso e não teve medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Bom dia, lobo. Para onde vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? Para a casa da minha avó. O que está levando em seu avental? A vovó está doente e fraca, então vou levar para ela um bolo que fizemos ontem e vinho, Isso deve deixá-la mais forte. Chapeuzinho, onde mora a sua avó? A uns 15 minutos daqui. A casa fica embaixo dos 3 carvalhos e em volta há arbustos. Você logo vai reconhecer, respondeu Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou: esse é um delicioso bocado para mim. O que vou fazer para consegui-lo? Então disse para Chapeuzinho: olha aqui, Chapeuzinho, você não viu as lindas flores que existem na floresta? Por que não dá uma olhada por aí? Acho que você nem está ouvindo o lindo canto dos passarinhos. Está andando como se estivesse na vila, indo para a escola. É tão divertido passear na floresta. Olha aí, gente, a Chapeuzinho não conhecia o lobo, conversou com o estranho, ainda deu informações que não devia, informou direitinho onde era a casa da vovó e ainda falou que a vovó estava fraca. Nós não devemos, crianças, ficar conversando com pessoas que a gente não conhece e nem ficar dando informações da nossa casa, da nossa família para pessoas que é estranha e que a gente não conhece, mesmo que ela diga que é amigo da gente. A gente não deve acreditar em pessoas que a gente não conhece, pois a gente nunca sabe quando ela está falando a verdade ou falando mentiras, né? Então, agora vamos responder essa atividade. Olha a número 2. Qual era a cor da capa da Chapeuzinho? E aí, qual era a cor da capa dela? O primeiro quadrinho fala que é vermelho. O segundo quadrinho fala que é amarelo e o terceiro fala que é verde. Marque o X na opção correta, que é a primeira, né? A capa dela tinha a cor vermelha. Então vamos marcar xizinho no primeiro quadrinho. Número 3. A capa da Chapeuzinho era feita de... O primeiro quadrinho fala que é de seda. O segundo fala que é de algodão. E o último, que é o terceiro, fala que é veludo. E aí, vocês lembram o que eu falei na historinha? Isso mesmo, lembraram. É o terceiro quadrinho, veludo. Número 4. O que a Chapeuzinho deveria levar para a avó? E aí, vocês lembram? Aqui a gente não vai escrever nada, mas eu quero só ver se você lembra. O que a Chapeuzinho deveria levar para a avó? Bolo e vinho, né? Agora, número 5. Como a Chapeuzinho levou o bolo e o vinho? Nas nossas historinhas que a gente ouviu o tempo todo, era numa cesta. Mas essa aqui do livro não falou que era uma cesta. Falou que era no
avental. Então você vai escrever na linha da número 5 em seu avental, ok? Vamos para a próxima página, a página 32. Releia este trecho. Olha só, criança, eu vou ler esse trechinho aí para vocês. Preste atenção porque vai ter alguma perguntinha sobre ele. Esse é um delicioso bocado para mim. O que vou fazer para consegui-lo? Isso foi uma fala do lobo lá na historinha, tá lembrado? O que... Ixi, eu já falei a resposta. Quem pensou isso? O primeiro quadrinho fala que quem pensou isso foi o lobo. E o segundo quadrinho fala que foi a vovó. E aí? Foi o lobo, né? A tia Mari já foi falando de primeira. Vamos para número 7. Que ideia o lobo teve para tentar conseguir o seu bocado? Ele falou que seria um bocado para ele, né? Mas aí ele tinha que ter uma ideia. Qual foi a ideia? Falou para Chapeuzinho olhar as flores, ouvir o canto dos pássaros, pois lá na vila ela não tem tudo isso, né? Então ele queria que ela distraísse ali, olhando as flores, enquanto isso ele, ó, ia para casa da vovó bem mais rápido que ela. Número 8. Qual era a verdadeira intenção do lobo quando incentivou o Chapeuzinho a colher flores para a vovó? E aí, quando ele falou, colhe umas flores, será que ele realmente estava interessado que a Chapeuzinho fizesse a vovó feliz dando aquelas flores? Ou ele tinha uma outra ideia? O primeiro quadrinho fala que ele queria ganhar tempo para chegar à casa da vovó antes da Chapeuzinho. E o segundo quadrinho, deixar a vovó contente para depois abocanhá-la. E aí, qual era a ideia do lobo mau? Isso mesmo, era ganhar tempo para chegar primeiro à casa da vovó, chegar antes da Chapeuzinho. Então nós vamos marcar X no primeiro quadrinho, pois o lobo mau ele não queria alegrar a vovó não, ele queria chegar primeiro mesmo e surpreender a vovó. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Na próxima aula a gente tem mais história do Chapeuzinho Vermelho e vamos ver o desenrolar dessa história toda que vocês já conhecem quase tudo, não tudo que está aqui no livro, mas já conhece bem, né? Mas teremos surpresas. Tchau, até a próxima aula.